Beleza, então 30/9, as aulas então da pós-graduação de aproveitamento de resíduos florestais passam a ser gravadas. Então é o caso da Carolina hoje que está com problema de comparecer, o material vai ficar disponível. Eu passo o link para vocês do canal do YouTube, depois eu coloco ali no WhatsApp. E pela data, principalmente pela data e o nome da disciplina, vocês localizam ali as aulas, porque já é o quarto período, né, online? Quarto período, tá uma loucura lá. Ali é bom registro, eu quero olhar para aquilo daqui a alguns anos, falei, puxa vida, eu trabalhei que nem nunca nessa pandemia, né? Eu acho que já tem umas 80, 90 aulas lá gravadas. Quatro períodos, 3 disciplinas, 16 semanas cada um, eu acho que já tem mais de 100 aulas ali gravadas. Mas enfim, vamos lá, Rodolfo, vamos ouvir então seu contexto aí de trabalho, como é que tá? Beleza. Bom dia, sou Quer Rodolfo. ligar a câmera aí? Pode ligar, hein? Pô, eu tô sem câmera, eu tô com o computador do trabalho, aí não tem câmera aqui. Não, beleza. Na próxima aula eu uso o laptop e aí dá pra usar a câmera, se for o caso. Mas, então, eu sou engenheiro florestal, formado aí pela Rural. Tive o prazer de ter aula aí com o professor Alexandre. E agora estou no mestrado, né, aí na Rural. E minha pesquisa, eu estou junto com o professor Marcelo, lá da Botânica, e a gente está estudando a composição e a estrutura da família Mirtácea no Parque Estadual da Pedra Branca. A gente está vendo a distribuição e estamos fazendo um trabalho de amostragem, né, dentro do parque, nas áreas florestadas do parque, para poder entender melhor como que a família Mirtácea se comporta dentro do parque, né? E para quem não conhece, a família Mirtácea é a família da pitanga, né, da goiaba, do eucalipto, né? Uma família bem importante aí, do ponto de vista da nossa profissão, assim, também, né? E também do ponto de vista ecológico também. Atualmente eu tô trabalhando na Enel, na empresa de distribuição de energia. Foi até interessante que na aula passada, acho que era o José Roberto, né, Uhum, que falou que a empresa dele está fazendo a gestão da Secretaria de Meio Ambiente de Magé. uhum. E aí achei interessante porque assim, eu trabalho no licenciamento da Enel, então a gente tem muito contato lá com a Secretaria de Meio Ambiente. Aí estava parado porque estava sem pessoal, né? Então aí provavelmente vou ter, além do contato aqui na aula, vou ter contato profissional lá com ele também, que a gente vai acabar se esbarrando lá. E aí, assim, a disciplina diretamente com a minha pesquisa do mestrado não tem tanta ligação, assim, mas eu achei interessante porque agora, no meu trabalho, eu tenho esse contato aí com, não tão direto, porque são empresas terceirizadas que fazem as podas, né, daqui da Enel, da rede de energia, mas a gente acaba tem um contato e tem o conhecimento assim de que isso é um problema dentro da empresa, assim, sabe? O que fazer com esses resíduos, vez ou outra gera algum problema relacionado ao descarte do resíduo, né? Então é um tema assim que eu sempre achei interessante na graduação, já fiz a disciplina também, Uhum. mas agora como assim profissional eu tenho visto esse tema aparecendo aí novamente para mim e achei que poderia agregar assim para mim, né? Então, mais ou menos isso. É um prazer estar de novo aí com você, professor, com os colegas aí também. Beleza, Rodolfo. Finalzinho aqui da sua fala, eu lembrei que eu queria compartilhar também com vocês. Vou colocar o link já aqui no bate-papo. Deixa eu só. Às vezes não apare... agora foi. Colocar o link aqui no chat. Depois posso colocar lá no grupo do WhatsApp também. Vou falar um pouquinho sobre isso. A semana que vem eu vou ter uma participação lá
acho que me ser alocadas lá para mim 9 horas de aula, tá? Eu vou dividir algumas aulas com o Luiz Otávio, que para quem conhece é um engenheiro florestal aí no Rio de Janeiro, meio famoso no nosso meio, engenheiro florestal da Rural, formado alguns bons anos atrás, que tem uma atuação muito próxima com os órgãos públicos, prefeituras, etc. E se não me engano ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Arboricultura e Arborização Urbana, tá? E falar um pouco disso só rapidamente antes da aula. Comentei com o pessoal a presença aí do Carlos Favoreto, do José, do secretário, vice-subsecretário do Meio Ambiente Seropédica, de todos vocês aqui do curso, tá? E eu pretendo na aula que vem, que vai ser antes da minha participação, ou talvez até marcar com vocês algum bate-papo e fazer um convite a vocês participarem dessa conversa, tá? Eu marquei já com o Luiz Otávio os horários de aula, vão ser 4 momentos, na verdade, da nossa disciplina de aproveitamento e gestão de resíduos da arborização urbana, no curso de pós-graduação Lato Senso, que o Instituto de Florestas começou a ministrar esse ano. Tá? A gente está com a primeira turma, é um formato muito desafiador, um formato novo para a gente. Quem quiser clicar aí no computador para dar uma olhadinha, um grande desafio, uma especialização, uma tendência que inclusive a Universidade Rural demorou a entrar, mas que muitas universidades têm hoje 20, 30, 40 cursos de Lato Senso, que é uma modalidade da pós-graduação mais ligada ao profissional, né? Justamente aquela pessoa que atua no mercado. Então não é aquele cara que quer fazer um processo de 2 ou 4 anos de mestrado ou doutorado, mas que quer realmente adquirir conhecimento técnico atual para uma atualização dentro do seu ambiente de trabalho. Tá? Então os cursos Lato Senso têm sido formatados para isso, com algumas críticas, inclusive alguma ponderação grande, enorme, eu diria, na discussão. Esses cursos são pagos, tá? Esses cursos não são cursos de alto custo. O custo dessa pós-graduação me parece que foi R$2.000, e é um curso que vai levar acho que 8 meses, e isso é parcelado aí via FAPUR por não sei quantas vezes, 10 vezes, um negócio assim, e tem um conteúdo prático, uma viagem, uma prática no final do curso, que vai ser agora em novembro. Então é um formato desafiador. Existem profissionais de várias instituições, não são só professores da Rural que ministram, então são profissionais de órgãos públicos principalmente, e também de algumas empresas, o Sérgio Brasolin do IPT, pessoal da Sociedade de Arborização Urbana, uma empresa de São Paulo que mexe com avaliações de risco, que teve uma aula fantástica semana passada. Então é um formato muito bacana, tá bom? E a temática dos resíduos vai ser a semana que vem. Eu estou agrupando, como eu sou professor acadêmico, etc., e mais uma vez, não sou um grande especialista em resíduos, eu conduzo grupos de trabalho, tá? Esse é meu papel aqui. E acho que tem dado certo aí pelo feedback que eu tenho tido, mas realmente muitas vezes, muitos de vocês que têm passado aqui pela nossa disciplina da pós-graduação principalmente, que é bem diferente do formato da graduação, e principalmente o grupo, são 40 integrantes nesse curso de arborização urbana, principalmente a galera que está ali fazendo o curso, é um pessoal muito experiente, pessoal de mercado que está trabalhando com isso há décadas,
Então tem gente de Paraná, tem gente de São Paulo, tem gente de outras regiões do país, Espírito Santo, gente do Rio de Janeiro, pessoal da Conlurb, tem 2 pessoas da Conlurb fazendo curso. Então é um formato muito bacana. Eu vou tentar, gostaria muito que o Carlos depois falasse um pouquinho da experiência dele. Eu vou fazer um convite para alguns de vocês para trazer alguma informação para o curso, tá? Para compartilhar, fazer essa troca. Inclusive está muito bacana porque tem assim em alto nível e num grau de respeito, tem muitas informações conflitantes, né? Às vezes de órgão público, de empresa, de Conlurb. Eu vi que o Carlos já fez uma críticazinha à Conlurb, né? Mas as raízes eles não trabalham, etc. Então isso está sendo muito bem resolvido nessas aulas aí de uma forma muito bacana, tá? De acompanhar. Vou trazer mais informações para você na semana que vem, né, Carlos? Topa? Sim, professor. Muita honra. Legal. Legal, a gente conversa, então marca um horário para bater um papo sobre isso, tá bom? Eu estou entre hoje e amanhã terminando. Sim, a hora que o senhor puder, eu estou à tua disposição. Ah, Muita que legal, honra. legal. Porque eu estou hoje e amanhã fechando com o Luiz Otávio conteúdo temático. E daí eu te passo isso e o que você achar que puder contribuir, fica o convite. Porque isso está sendo legal, vários docentes estão fazendo isso, trazendo palestrantes, pessoal de empresa, pessoal com alguma iniciativa prática, Rodolfo, também pessoal que está na área, no mercado aí, trazendo para enriquecer mesmo essa discussão. Tá bom? Maravilha. Bom, pessoal, é o seguinte, então, como eu vinha falando, nós temos aqui na disciplina sempre uma dinâmica muito interessante. Foi bom fazer as apresentações da turma presente naquele período aqui no nosso curso do PPG-CAF. E eu tenho feito essa introdução a alguns ciclos dessa turma para que a gente faça uma discussão sobre o material. Então, é uma discussão teórica, é uma discussão com base em imagens e situações, conceitual, para identificar links do dia a dia dessas características do material madeira que levam a essa problemática, vamos dizer assim, a essa necessidade que temos da gestão e gerenciamento de resíduos. Tá? Então eu vou começar essa nossa brincadeira séria mostrando algumas imagens de situações aqui onde o nosso desafio, e eu vou perguntar, gostaria de interagir com vocês, no sentido da concordância, da crítica ou do questionamento, algumas informações que vão aparecer aqui para a gente. A madeira é conceituada no mercado como material muito versátil para uso. Lembro sempre do meu orientador lá na USP de São Carlos, que ele era um cara muito performático, assim, ele falava: a madeira é o mais fantástico dos materiais. Então eu sou doutor em engenharia de materiais, eu fiz um curso de engenharia de materiais e as minhas turmas lá no meu doutorado eram assim, eu era o peixe fora d'água ali, né, um engenheiro florestal, chegando numa turma de engenheiros civis, engenheiros de materiais, engenheiros químicos, engenheiros de produção, que estavam ali na pós-graduação em ciência e engenharia de materiais, era o meu curso. E esse cara, que foi meu orientador, Francisco Antônio Rocular, ele é um engenheiro civil, conceituado aí no mercado madeireiro como estrutureiro, né? Ele projeta, fez a carreira dele em construções de madeira, como essas que tem aí, né? Pontes, trabalhou com o pessoal de Madison nos Estados Unidos, tem um trabalho fantástico de pontes de madeira nos Estados Unidos, posso passar algumas coisas para vocês. E aí ele vinha, a madeira é o mais fantástico dos materiais, porque é o material mais versátil. A madeira, nessa contextuação da engenharia civil, ela é um material leve. Por isso que eu falei, vamos questionar, né?
Ele é um material relativamente leve, permite o manejo, o transporte sem grandes dificuldades. Isso sempre pensando em relação a outros materiais. Algumas espécies de baixa densidade, existe isso no Brasil, a gente pode armazenar e transportar por flutuabilidade em leitos de rio. E aí a gente tem, nessas movimentações todas, o início da nossa temática. A gente começa a gerar subprodutos, resíduos, rejeitos, peças de aproveitamento, peças de descarte e outras palavras, como eu diria lá, outros conceitos ligados a esse material não principal do projeto do produto de madeira. Então, nesse início de discussão, a gente coloca coisas assim. Resíduo de madeira virou uma palavra que se destrincha em muitas outras, né? Em peças de aproveitamento, em rejeitos, em subprodutos, em material de reciclagem, e por aí vai. Ao longo do nosso curso vão surgir inúmeros conceitos, porque a gente chama de resíduos. Bom, primeira pergunta para vocês é assim, falando desse material, onde a gente vai ter a geração dos resíduos florestais, dos resíduos de madeira, vocês acham simples esse manejo, esse transporte, essa movimentação? Olha esse caminhão aí embaixo, né, carregando madeira. O que vocês acham disso? Hein, Matheus? Vou fazer umas provocações aí. É fácil transportar a madeira, assim, manejar, sem grande esforço? O que você acha? Não, professor, de maneira alguma. Inclusive, esse se não me engano, é o maior custo, né? O maior custo envolvido na produção de madeira é o transporte. Exatamente pela essa dificuldade, né? Esse alto custo envolvido. Uhum. Perfeito. Concordo muito com o Matheus, a princípio, que a madeira ela não tem uma movimentação tão simples, né? Então, para vários bens, produtos, etc., essa questão do transporte de toras, colocar em caminhão, grua florestal, levar para a indústria, percorrer grandes distâncias no nosso país, a gente tem essa necessidade. Eu trabalhei numa indústria que a gente chamava puxava madeira de até 300 quilômetros. Sabe o que é isso? Botar madeira num caminhão desse, rodar 300 quilômetros para chegar numa indústria. Pasmem vocês, a Votorantim lá de Jacareí fazia isso. Né, Carlos? Como é que você tem a experiência aí? Ô, professor, de isso aí movimentação? é uma loucura, um trabalho, assim, medieval, é um trabalho louco de colocar isso aí, de chegar nesse ponto onde está a imagem aqui, no caminhão, é um trabalho aí de 15 dias. Estou aqui colocando assim, porque tem que cortar a madeira, transportar, tirar ela de dentro da massa florestal, pegar a grua, jogar para cima do caminhão, ajeitar e vir colocando cada uma aqui. Estou falando 15 dias assim, exagerando, mas é um trabalho muito duro, muito duro. Loucura, né? Loucura isso. A gente pega, eu precisava até ilustrar melhor, dar uma atualizada nisso. Não sei se vocês já viram isso, tem umas loucuras hoje, a gente tem muito acesso à internet, fora do Brasil, transportando madeira com helicóptero. Já viram isso? Tirando madeira com helicóptero. Sim. Em vagonetes, como é que chama? Em navios, leitos de rio, transporta para um caminhão. Então é um material, né? Ele é muito amplo em termos assim de custo, de preço, de bens de mercado. A pergunta mais complicada de responder é assim, qual é o preço da madeira? A madeira tem... Cara, a madeira ela pode sair quase de graça, quando você tem um bom sistema ali, né, uma parceria de resíduos de madeira. Nosso laboratório doou muita madeira. A gente fez algumas parcerias lá internas, em Seropédica, inclusive, que
porque a gente estava doando peças de descarte lá, de pedaços, etc. Então o cara tinha madeira de graça. O custo para ele era o custo de ir lá buscar madeira. E aí a gente tem um exemplo que eu sempre uso, que eu vi alguns anos atrás, recomendo, tem um documentário, se não me engano, chama Árvore da Música, que é um documentário que passa umas imagens, estuda ou conta para a gente a história da exploração, muitas vezes ilegal, do pau-brasil para fazer arco de violino na Europa, em alguns países da Europa. E aí, pasmem vocês, às vezes para mim, eu não toco nada, eu sou totalmente ignorante de instrumentos musicais. Mas é muito interessante, um arco de violino pode ser vendido na Áustria, em Viena, por 20 mil, 30 mil euros. Cara, um arco de violino, uma varietinha, assim. Qual é o custo dessa madeira, né? Ou seja, um preço extremamente, um valor agregado extremamente alto, né? Então a madeira, nesse range aí, ela tem uma concentração de custo enorme. Então vocês estão falando de custo, por isso que eu lembrei disso, e o Matheus colocou, o Carlos também, que é muito caro fazer essa movimentação, né? Custa muito, né? Então a primeira coisa, que talvez tenha um pouco a ver com o dia a dia de alguns de nós, é uma pergunta, né? Não sei se está dando para ver bem, mas a ideia dessa imagem aqui, quando a gente colocou ela aqui, primeiro é justamente essa, fazer essa provocação. Olha, não é tão fácil assim como o pessoal diz manejar madeira. Outra coisa é esse treminhão aqui, ele está levando, não sei se está dando para ver, a madeira com casca e tudo. A gente vai falar muito de casca aqui no alguém lembra aí, pessoal, da minha graduação? Carlos, se quiser dar um chute, qual o percentual de casca que esse caminhão está levando? Quanto tem de casca aí na madeira? Professor, vou dar um chute aqui. Pode dar um chute. Tem o quê? 5%? Mais. Mais? Cadê? Rodolfo, Matheus? Eu posso dar um chute também, 10%, eu imagino. Rodolfo. Eu imagino que esteja na casa dos 10 também, professor. Tem um número mágico aí, se isso aí for eucalipto, que o eucalipto, em volume, ele tem mais ou menos 13% de casca. Nossa. 13%. E o eucalipto tem uma casca fina, Casca 13%. fina, tá? O pinus, eu acho que chega próximo de 18%, 19% aquele pinus para a serraria, tá? Aí depende um pouco, porque aí vem as coisas de engenheiro florestal, tá, Carlos? Se a gente calcular em massa seca, né, então a porcentagem de casca ela pode ser dada em volume, em massa úmida, massa verde ou massa seca, tá? Então se a gente secar a casca do pinus, o percentual cai bastante. Mas o que importa para a gente aqui em volume e também em peso úmido, esse caminhão, ele está levando aí 12 a 13% de resíduo. Né? E aí a gente junta essas informações e fala, olha que loucura. Eu passei por isso, gente, num grupo que era Votorantim Celulose Papel, recebia cerca de 70 carretas de madeira por dia, fábrica que eu trabalhava, e usava menos de 30% da casca que chegava. Cara, a Votorantim, eu com 20 e poucos anos, ela falou, mas não é possível, cara, um grupo desse... chegava a ter que pagar caminhão para levar a casca para aterro, e eu fiz isso, fiz parte de um grupo lá, pessoal, a gente precisa fazer parceria, porque a gente está desenvolvendo um projeto que é uma tendência na área florestal, tem tudo a ver com o nosso tema, uma tendência na área florestal que é deixar a casca no campo, para não colocar 12, 13% de material nesse caminhão que eu vou levar para a indústria e muitas vezes eu não tenho aquela demanda. Muitas vezes, como no meu caso lá,
a gente tinha uma caldeira de biomassa, a gente tinha uma caldeira para queimar matéria-prima residual, casca principalmente, madeira de energia, que a gente falava que era o pontalete da árvore, a gente vai ver isso nas próximas aulas, madeira muito fina que não era transformada em cavaco para celulose, a gente também queimava. Então, assim, para a gente avançar, tem bastante coisa e eu acabo empolgando, falo. Pois é, mas essa madeira que o senhor falou, principalmente a casca, ela dá muito volume e pouco poder calorífico, né? Ela queima rápido, né? Queima rápido, a densidade é menor. E, Carlos, se a gente posso até perguntar aí para vocês, se a gente parar para pensar, os usos da casca são muito poucos, né? São sim. Eu estou representando uma empresa, a Klabin, aqui no Rio. Eles abriram uma fábrica fantástica lá em Curitiba, porque eles têm plantio de pinos para fabricar papel, né? Sim, Klabin é um grupo enorme aí nosso. Pois é. Eles estão fazendo um aproveitamento fantástico da casca para forrar canteiro, principalmente na área de paisagismo. Tem funcionado bem. A empresa chamada Mecplan. Muito, muito interessante trazer esse exemplo depois para o senhor. Tem uma tecnologia hoje no mercado que chama mushling, que é um recobrimento, né, de áreas urbanas. Isso no mercado internacional, para resíduos, para casca, está bombando. Assim. Pois é mushling mesmo, coloca nos forra-canteiros, principalmente em áreas urbanas consolidadas, e você diminui a proliferação de ervas daninhas, né? Diminui o trato cultural. Né? Perfeito, a gente vai falar disso. Eu estou dando uma atualizada, inclusive, para o assunto da aula que vem. A gente vai ganhar muito da aula que vem no curso lá, Carlos. E aí, batendo papo com o Elió, ele falou, a gente precisa dar uma olhada nesse murcho. Tem país aí que está usando o resíduo para tudo, aí para esse recobrimento. E é uma alternativa muito interessante, com alguns ganhos, segurar a umidade do solo, combater a erva daninha, que nem você falou, muito interessante. E aí vem uma discussão, né, que eu já vou adiantar um pouquinho, Carlos, que eu gosto de discutir com vocês, que a gente foi formando esse contexto, que é essa relação de oferta-demanda, né, e tudo que está nesse meio aí. Então, o sucesso de um bom aproveitamento de resíduos florestais, ele depende muito de uma boa relação da oferta e da demanda. E tudo que está envolvido, né? Você tem que ter o volume de resíduos, você tem que ter uma série de premissas cumpridas, ou seja, você tem que ter o resíduo em toda a época do ano, limpo, com sua umidade controlada, livre de impurezas, a baixo custo, próximo da unidade consumidora. Então, todos esses fatores a gente vai estudar nas próximas aulas, vamos fazer um troca-troca aqui no bom sentido, com tudo que vocês puderem trazer de informação para a gente. Mas vamos andar? Então, essa é a mensagem aqui. Várias delas vão puxar esses ganchos, tá? Então, se você levar resíduo, vai movimentar, vai transportar, vai colocar no caminhão, vai descarregar, tenha uma utilização bem programada para ele, tá? Senão, é furada. Vai perder dinheiro, vai gastar força de trabalho, vai gastar energia, vai ter que ter recurso humano para manejar. Então, qualquer dia eu conto toda essa história, mas a gente conseguiu uma parceria interessante com a Olambra, de São Paulo. Olambra é um centro de produção ali de flores, principalmente flores, hortaliças, alguma coisa. E aí o pessoal começou a ir buscar essa casca para fazer substrato de floricultura e a gente melhorou um pouco da situação, tá? Dessa oferta. O pessoal levava um caminhão por semana cheio de casca, o resto a gente levou para a caldeira de biomassa e a principal inversão nesse problema todo, eu já estava saindo da empresa, trabalhei lá por 4 anos, recém-formado, mas a Votorantim passou a receber 100% de madeira sem casca, descascada no campo, com vários benefícios silviculturais. Ou seja, transportar a casca tem que ter toda uma análise de custo e outros resíduos que tenha um bom destino, né?
para que a gente não tenha prejuízo. Vamos lá. Bom, a ideia disso daqui foi o seguinte: a madeira ela é um material com uma possibilidade de ser trabalhada muito facilmente, muitas vezes com ferramentas manuais, com ferramentas que temos em casa, em pequenas marcenarias, como a ideia foi trazer algumas imagens aqui. E aí fica uma pergunta, né? No uso da madeira, no uso dos produtos florestais como um todo, vocês acham, ou imaginam, ou têm absoluta certeza, ou não, que a gente tem sempre uma geração de resíduo ou subproduto em todos os processos consumidores de material madeira? O que vocês acham? Hein, Rodolfo? Dá para a gente pensar num processo, não, aqui eu vou fazer um móvel, aqui vou aproveitar 100% desse material? Desculpa, professor, pode repetir a pergunta aí? Todo processo, Rodolfo, de consumo, principalmente de madeira, do material madeira, todo processo de trabalho, transformação mecânica, principalmente através de ferramentas, vai gerar um subproduto residual ou não? Olha, eu pensar aqui, eu acredito que sim, assim, vai gerar a gente às vezes não utiliza, né? Ele é subutilizado, né? Mas acredito que o processo ele sempre vai gerar, né? Uhum. Nem sempre a gente aproveita esse resíduo, né? Show de bola. A gente tem sempre esse subproduto, tá? Uma vez eu vi no laboratório do Canadá, lá o cara tinha uma máquina corte a laser e não sei o que separava as peças, entalhava, e você não via nada sair daquilo, não fazia um pozinho, nada. Aí eu falei, será que esse processo aí não gera resíduo nenhum? Aí discuti um pouco lá com o pessoal que estava comigo, falei, não, mas ali, se for ali colocar, um microscópio, você vai ver que o laser está queimando a madeira, e nem que seja numa quantidade irrisória, mas você tem alguma perda de material ali no corte a laser, tá? Então, eu tenho uma reflexão sobre isso, que eu lembro quando eu faço essa pergunta, que é a seguinte: é uma alternativa extremamente interessante aquela história do uso múltiplo do material madeira, né? Então a gente sempre vai ter, talvez, um material residual, mas com possibilidades de utilização, tá? Em praticamente todas as operações de processamento, de utilização madeireira, nós conseguiríamos classificar o resíduo como um material de aproveitamento, tá? Existe uma grande distinção que a professora Adriana Nolasco, que é a minha grande referência aí na área de resíduos hoje, procurar alguma bibliografia, alguma fonte de internet para falar de aproveitamento de resíduos. O nome da professora doutora Adriana Nolasco, da Exalc. Ela se aposentou agora no começo da pandemia, começou a trabalhar muito nova, acho que um pouco mais velha que eu, já está aposentada, mas ela está prestando serviço, consultora, palestra. Eu vou deixar hoje para vocês 2 links aqui. Deixa eu já adiantar a surpresa aqui também. Vou deixar 2 links para vocês assistirem e a gente dar uma discutida na aula passada. Um é uma palestra minha que eu dei durante a pandemia, num webinar lá do pessoal do Espírito Santo, que eu fiz uma grande coletânea dessa discussão da gestão de resíduos e da importância do estudo, tá? Mas o mais importante aqui, o mais legal, é essa palestra que está disponível ainda
na internet, esse é o link, que é uma junção aí de pesquisadoras, que é a Ana Meire e a Adriana Nolasco, essas duas de cima. A Adriana, essa professora que eu acabei de comentar com vocês, lá da Exalc. Essa moça aqui embaixo era a moderadora, essa é a tradutora de Libras. A Ana Meire é a pessoa que foi orientada da Adriana Nolasco e tem uma tese que eu vou recomendar para vocês, que é Gestão de Resíduos de Arborização Urbana. Tá? Trabalha especificamente com arborização urbana, essa pesquisadora. Opa, usando aqui as minhas ferramentas, essa pesquisadora. E essa daqui era uma procuradora que foi convidada para falar de legislações em cidades do interior de São Paulo, se estão aplicando ou não a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então essa live é extremamente interessante. Essa palestra, acho que tem mais de 2 horas essa live, mas a parte da Adriana Nolasco, principalmente, eu gostaria que vocês assistissem para a gente fazer uma discussão na semana que vem. Aqui eu não vou conseguir copiar, depois eu copio o link e passo lá para vocês. Opa! Aqui. Estou com a aula da graduação aberta ainda. Bom, então, pessoal, o contexto aqui é o seguinte. A madeira, ou o link que a gente faz, a madeira por mais facilmente trabalhável que ela seja, em processos supermodernos, processos caseiros, artesanais, ela sempre vai gerar um resíduo. Tá? Sempre, desde a exploração da árvore a ser transformada numa matéria-prima industrial para o processo madeireiro, eu sempre vou ter a geração de um resíduo. Classificá-lo como um rejeito ou um subproduto de aproveitamento é o nosso desafio atual, contemporâneo, extremamente necessário para reduzir o desperdício desse material, que pode ser uma fonte de várias possibilidades de uso, reciclagem, reaproveitamento e etc. Aí eu trago algumas informações aqui que estão mostrando madeira sendo utilizada com elementos de ligação metálicos, pregos, parafusos, etc., para introduzir para vocês uma primeira inquietação, que é a seguinte. O aproveitamento dos resíduos florestais, ele é facilitado quanto mais pureza, entre aspas, esse resíduo tiver. Então, se eu estou falando de resíduos de arborização, galhos, folhas, raízes, etc., é interessante que eu tenha só esse material vegetal no contexto ali do resíduo para indicar uma opção de aproveitamento. Se eu estou falando de resíduos de marcenaria, de serraria, é interessante que eu tenha só madeira propriamente dita nesses resíduos para facilitar o aproveitamento. Em outras palavras, a informação que eu trago para vocês é que muitas vezes é um fator complicador a presença de elementos estranhos a materiais vegetais, a materiais à base de madeira, junto com os resíduos que eu tenho que trabalhar e viabilizar o aproveitamento. Bom, a grosso modo, e sendo mais simplista nessa informação, para tentar passar para vocês e gravar isso, é muito mais complicado eu olhar uma peça residual de construção civil que está com prego, parafuso, dobradista, resto de cimento, pintada, verniz, etc. Que eu faço com ela? Então, uma das primeiras premissas que eu falo, que assim, premissa é uma palavra assim, não é bem objetivo,
é uma questão assim, objetivo misturado com necessidade, com limitação, né? Uma das primeiras premissas na boa gestão e gerenciamento de resíduos é que ele seja um material limpo, sem impurezas, sem materiais estranhos. E aí vem outras coisas, com umidade controlada, com uma granulometria padrão, nem sempre é possível. Às vezes nos primeiros processamentos do resíduo, a gente vai ver isso, a gente busca homogeneizar o material, tá? Mas é muito complicado trabalhar com resíduo impregnado ou sujo, entre aspas. Exemplos nesse sentido: resíduos de construção civil, cheio de coisas aí que eu falei, plásticos, pregos, parafusos, metais diversos, restos de construção, areia, sílica, cimento, cimentícios de um modo geral, revestimento cerâmico, vem junto, etc. Então isso complica muito a gestão dos resíduos, a transformação, a picagem numa biomassa, num briquete, numa peça de reaproveitamento. Arborização urbana, né? Então, Carlos, mais uma vez usando o exemplo, falou: é muito difícil a Conlurb aproveitar a raiz toda, porque é um material ingrato em termos de formato, vem todo sujo de terra, vem com o resto da calçada e etc. Tudo bem, pessoal? Algum exemplo aí da ANEEL, Rodolfo? Interessante. Você falou que muitas vezes eles têm que tirar as árvores, fazer alguma gestão do que fazer, né? Aqui funciona da seguinte forma, né? A Enel tem empresas parceiras, né, terceirizadas, que fazem esse serviço de poda, né? E aí, assim, essa poda, esse resíduo, é um volume muito grande, né? Porque você imagina, ela é uma empresa que atende aí mais de 60 municípios no nosso estado, né? Então, é um volume muito grande de resíduos, e esses resíduos geralmente têm problemas assim em relação à gestão deles, ao descarte, né? Porque nesse caso eles sempre descartam, assim. Até então eu ainda não escutei nenhuma informação sobre aproveitamento desses resíduos, né? Então, quase na maioria das vezes acaba indo para aterro sanitário, e algumas vezes até acabam que assim, a empresa não faz essa gestão correta, e aí tem autuação, né? Porque acabou deixando o resíduo jogado na rua ou dentro de uma subestação, enfim. Então é um problema, é um volume muito grande e subaproveitado, assim, não aproveitado, né, na verdade, nem subaproveitado Tá. Você falou, fiquei curioso, o teu foco do trabalho é Rio de Janeiro, estado, cidade? É o estado, atende diversos municípios aqui no estado do Rio. Tá, e especificamente sobre essa questão de supressão de materiais residuais, etc., é uma prestadora de serviço, não é a Conlurb que faz isso? Não. Eles têm polos, né? Como está espalhado por várias regiões do Rio, eles têm polos, tem um polo em cada região, né, do estado. E aí tem uma empresa parceira, né, uma empresa terceirizada, que é contratada para fazer esses serviços na parte operacional, né, dentro de cada polo aí. Aí não fica a cargo do município, não. Fica a cargo da Enel mesmo fazer a gestão desse resíduo aí. Aí tem, agora, a gente começou a ter uma política nova aí de acompanhamento dos relatórios de poda. Começou esse mês, aí eu estou começando a fazer essa análise aí. É uma tarefa nova aí que surgiu para a gente. Então, aí agora eu vou ter mais contato ainda, vou conhecer melhor qual é realmente esse volume de resíduo, porque teoricamente eles têm que indicar isso tudo no relatório que eles apresentam para a gente, né? E aí, assim, uma rápida olhada que eu já dei, assim, já é um volume
volume muito grande, assim, né? Eles botam em quilos também, então é bem grande. E aí agora a empresa está começando a tentar ter um olhar, assim, ter um controle maior, né, sobre essa atividade de poda, que até então era estava um pouco em segundo plano, assim, né? Só que os municípios, os órgãos, né, no geral, não só os municipais, mas os órgãos ambientais estão começando a ter uma cobrança maior disso, assim, né? Perfeito, Rodolfo. Não, vai ser muito legal cada vez mais você trazer informação aí pra gente, tá? Porque, enfim, é muito legal a gente trazer do mundo real, né? E é um grande problema, essa relação de oferta-demanda, né? É um complicador grande que a gente vai discutir bastante. Quais as interfaces disso? Eu percebo com essa experiência mais recente aí na minha formação, pondo o pé na área de resíduos, que essa relação assim, até volumétrica, ela é muito complicada. Às vezes existe uma possibilidade de transformação, alguém que queira aquele material, só que ele quer muito pouco. Pô, eu tenho aqui um caminhão toda semana. Não, eu quero um carrinho de mão. E às vezes o inverso. Não, eu quero montar uma fábrica de briquete de resíduo de madeira. Eu preciso de dois caminhão de serragem por semana. Pô, eu não tenho. Eu tenho aqui uma caçamba por mês. Então, encaixar essa relação é muito complicado, mesmo tratando de madeira urbana. Bom dia aí ao José. Tá com um pouco probleminha de internet, né, José Roberto? Depois até queria te pôr em contato aí com o Rodolfo, que estava falando aqui com a gente. Falou que vocês vão ter alguma interação aí no trabalho, alguma coisa assim, tá bom? Perfeito. Bom dia. Beleza, espero que você esteja conseguido acompanhar. Você está em Seropédica? Sim, a gente está com um problema aqui na prefeitura de internet, então está indo e voltando. Se eu desaparecer é por causa disso. Beleza. Vai, Matheus, vai você. Queria falar alguma coisa? Não, assim, só para complementar um pensamento que me veio, né, nessa sua fala, justamente quando o senhor cita, né, a possibilidade de uma empresa que está demandando uma grande quantidade de resíduo, muito do que as empresas elas se interessam é pelo controle, né, da matéria-prima. E aí vem essa dificuldade, né, de você ter realmente o controle desse resíduo que você está fornecendo e uma certa homogeneidade, né, porque se for um fornecimento constante, tem esse desafio, né, justamente de você controlar o que você está fornecendo, né, as características desse resíduo, né, que é algo desafiador também, né, imagino. Perfeito. Bom, só para fechar essa parte, eu pretendia fazer isso ainda hoje, vamos ver se a gente consegue mostrar vários exemplos do galpão da Chacovaco. Nós fizemos uma visita lá, pouco antes da pandemia, numa interação lá com o Edilson, proprietário da empresa. Existe um projeto maravilhoso aí de uma seção de biomassa de eucalipto de áreas improdutivas do campus da Rural, para que a Chacovaco administre isso e monte, olha que legal, dentro do campus da Rural, uma termoelétrica para geração de energia. Pô, José, se puder até atualizar, né? Esse é um projeto que está nas nuances burocráticas da universidade, professor Latorraca aí perdendo fios de cabelos para tentar colocar isso em prática. Mas, enfim, eu vou trazer... eu participei da primeiro contato que a gente fez com o Edilson na Chacovaco presencial. A gente foi fazer uma visita na empresa, eu tirei várias fotos, filmei algumas partes. E falando disso daqui, dos impregnantes, ele tem um problema muito grande lá. E ele salta aos olhos quando ele vê aqueles plantios de eucalipto ali da reta de Piranema, né, abandonados, aquilo lá. Ele fala, pô, olha a biomassa que eu preciso aí, né? Sem impregnação, sem prego, sem parafuso, sem plástico, sem resto de construção. E ele tem uma demanda muito grande, porque ele criou um nicho de mercado de algumas empresas do Rio de Janeiro que consomem 100% desse material de biomassa.
Então, queria, se não der tempo hoje, logo no começo da próxima aula, a gente fazer uma primeira análise de um estudo de caso aí de uma empresa do Rio de Janeiro. Você está acompanhando, José Roberto? Quer falar um pouquinho sobre isso? Acho que é bem interessante esse projeto, né? Sim, muito interessante. Nós, enquanto Secretaria de Meio Ambiente, né, nós temos um interesse, então há uma parceria, né, da Secretaria de Meio Ambiente não só com o professor Lato Raca, mas tem um outro professor antigo que é o condutor de todo o processo, né? Se eu não me engano, Daniel, não lembro o nome, já um senhorzinho, ele não participa das reuniões presenciais, obviamente, né? Mas, se eu não me engano, o projeto iniciou com ele, né? Ele é muito antigo da Rural, mas eu não lembro ao certo nome. Hugo, exatamente, professor Hugo. E aí nós temos ido ao Instituto de Florestas para fazer as reuniões, aí o Lato Raca sempre presencial e o professor Hugo de forma remota. E, além dessa questão da biomassa, há um interesse da universidade sob o ponto de vista da garantia do território, né? Então, em alguns pontos, há algumas invasões, né, algumas grilagens, e você ter um cinturão verde no perímetro da universidade, de certa forma, você ameniza essa questão, né? Você não impede a invasão, mas você cria ali um perímetro cercado. Então, também há esse interesse da universidade sob o ponto de vista de segurança. Só que nós temos um problema em Seropédica, que é a questão um problema para esse projeto, que é a questão do plano diretor, né? O professor Hugo ele tem sido bem incisivo nessa questão, que existe no plano diretor de Seropédica que 1 quilômetro das rodovias é considerado zona mista. Certo. Então, não é área rural. E ele gostaria que a universidade rural, que o polígono onde está inserida a universidade rural, fosse realmente inserido como a área rural no plano diretor, né? Da nossa parte, o que vocês precisam é de uma certidão de inexigibilidade de licenciamento ambiental para o plantio, né? Para que vocês possam tocar. Mas existe um entrave no plano diretor que carece de ser resolvido, e o plano diretor ele não é resolvido, não é atualizado do dia para a noite. Existe toda uma contratação, licitação, existe um processo, tem que ter audiências públicas, né? E nós estamos nessa fase de criação de termos de referência, então provavelmente esse plano diretor só vai ser atualizado, se der tudo certo, no final do próximo ano. Isso interfere, de certa forma, na proposta. O que não quer dizer que nós não estejamos aí empenhados em dar todo o suporte enquanto órgão público para viabilizar esse projeto, que é bem interessante. Entendi. Perfeito. Eu tenho, assim, não tenho informações atuais. Esse problema do plano diretor realmente é uma coisa que precisa ser trabalhada, né? Porque é um projeto que, quando implantado, vai ser um marco aí na história da universidade do município, talvez, tá? Basear toda uma gestão e manejo de áreas florestadas do campus com fins de aproveitamento para energia, dando uma sustentabilidade ao sistema. E realmente a gente tem muito problema, que nem esse que o José comentou, de invasão, de roubo de madeira, de áreas devolutas, muito complicado. Não sei se o Carlos quer falar alguma coisa, ligou aí a câmera, Carlos, contribuir um pouquinho. Não, na verdade, assim, não dentro do que o Zé Roberto acabou de colocar agora, mas mais dentro desse slide, né? Isso tá. Aqui é um grande problema, principalmente no caso que a gente tem centrais de tratamento de resíduos de construção civil. Isso é uma coisa que eu comecei a trabalhar com resíduos de construção civil um pouquinho antes da resolução CONAMA 307 de 2002. Então, isso é uma resolução para justamente disciplinar essa questão de resíduos de construção civil. E é o grande problema hoje, que envolve exatamente essa questão de supressão de vegetação e esse volumoso que os aterros sanitários não querem receber. Por quê? Porque eles acabam recebendo um material que, para eles, é imprestável, porque eles querem receber lixo. Eles querem receber lixo que gera gás, que gera outros elementos que eles podem fazer o aproveitamento. Então, o volume geométrico deles é para receber um material mais nobre para eles,
né? Não que o material da vegetação não seja nobre, mas para eles, em termos de resíduo, é emprestado. Então, assim, é um grande problema. Então, a gente bolou essas centrais de tratamento de resíduos de construção civil justamente para tirar dos aterros sanitários, principalmente do poder público, que é o responsável por esse pagamento de lixo doméstico, né? Lixo urbano, esse peso que é o resíduo de construção civil, principalmente concreto e tudo, e resto de vegetação quando tem supressão, e também de madeiras, principalmente de formas. Hoje, diminuiu bastante as formas de madeira na construção civil. Concreto, né? Para concreto. Para concreto, exatamente. Então, diminuiu bastante, mas ainda é muito usado, principalmente em pequenas obras. Né? Hoje, eles estão utilizando formas mais de metálicas, né? Para poder fazer o concreto, mas mesmo assim ainda coloca madeira ainda para fazer certas vedações. E essa madeira ela vem exatamente dessa forma que está aqui: prego, parafuso, resto de cimento. E isso, a Chacovac é minha parceira aqui, que eles botam a caçamba lá e levam só madeira boa. Legal. Né? A madeira ruim é que a gente tem que ficar tratando. Então, aquilo que o senhor acabou de colocar logo no início, quando o senhor falou que trabalhava lá na Votorantim, né? É um material que às vezes você recebe, é melhor não receber, porque o custo é tão grande para você fazer o tratamento dele que você acaba não tendo o devido retorno financeiro. Então, se for pensar apenas em retorno financeiro, ele acaba ficando emprestado quando o material vem muito assim, contaminado com outros resíduos, né? Então, assim, para tirar esses pregos todos, esse aqui me parece um deck, né? Tirar esses pregos todos aqui é um trabalho, assim, de semanas. Né? E é uma mão de obra manual. Né? Então, assim, é um grande entrave. A gente, quando está na parte teórica, é uma coisa. Quando vai para a parte prática, que é o que o senhor está levantando, eu peguei isso, olha aí, é isso que nós temos lá. Aproveitei o gancho aqui, o espacinho, coloquei uma foto. Esse é o começo lá da Chacovac. Olha a encrenca aquele trabalho. É o que nós temos nos nossos aterros, nos aterros de inerte. Se o senhor for pegar, por exemplo, na grande Porto Alegre, é exatamente esse aqui. Por quê? São várias fábricas de fábrica de sapatos que usam madeira. E esse é o resíduo, é assim mesmo, são montanhas assim, de resíduos, que é exatamente isso aqui. E isso é um problema grave, né? Porque você não consegue, no caso dele lá, por exemplo, esses contaminantes, né? Pallets, né? Esses pallets aqui é um problema. Né? O senhor sabe como é que acontece? Tem uma vez que eu fechei um contrato com a Rede Globo, que é perto do nosso aterro, nossa central de resíduos, e aí o Rede Globo e Record. Né? Todas as duas estão na Estrada dos Bandeirantes, uma mais no início, outra mais para o final. Né? Uma lá para Jacarepaguá, outra para Vargem Pequena. O resíduo da cenografia dá um volume assim, professor. É mesmo. Dá um volume assim. Só que ele vem também contaminado com o quê? Com tinta. Pinturas, tintas, lã de vidro. Isso é um problema, porque ele forma volume beça. O aterro não é pesado para ir para um aterro sanitário, então não interessa para o aterro sanitário. Né? Então, eles têm que destinar de outra forma. E às vezes, a gente tem que cobrar um preço caro para esse destino, justamente para compensar a mão de obra. Desculpa aí se eu atrapalhei. Não, imagina, pessoal, eu acho que a ideia aqui é uma coisa exatamente essa, tá? Tanto é que eu faço muito isso, tá? É uma dinâmica aqui de um grupo de estudos mesmo. Só que são algumas imagens que eu vou trabalhar. Eu queria trabalhar hoje no final da aula, mas eu estou vendo que eu não estou nem na metade lá do conteúdo, no começo do conteúdo ainda. Mas a gente vai conforme o andar da carruagem das semanas. Uma coisa só fazendo um parênteses, pessoal. Quanto ao cronograma das nossas aulas, né, também na pós-graduação, a gente tem um conteúdo prático muito grande, tá? Então eu gosto de pegar a turma, levar para a serraria, para a nossa marcenaria, dar uma volta na rural. A gente chegou aí até lá, a zootecnia, produção de galinhas, tal, para ver eles usam maravalha. Então a gente, na falta do conteúdo prático, a gente ficou com um pulmão bom nessa disciplina, tá bom? Então essas
essas conversas nossas é o principal objetivo. Eu não sei se você conhece lá, Carlos, esse é o galpão da Chacovaco, né? Ali é Caxias. E essa etapa aqui, que é uma etapa da primeira picagem, quer dizer, a saída do primeiro picador. Então tem aquelas pilhas que a gente viu ali, da construção civil, basicamente, todo o material madeireiro. E aí ele tem um eletroímã muito grande para tirar materiais metálicos depois da primeira picagem. E tem uma galera ali, ele deixa 4, 5 funcionários ainda fazendo uma catação manual. Você está dando para ver aqui do lado que atrás do colaborador aqui. Ele vai ainda fazendo uma catação, principalmente materiais plásticos, tá? Principalmente plástico. Algum metal que passou e pedra, né, cara? Pedra, cimento, alguma coisa ali, ele vai ainda retirando antes da segunda picagem, que aí sim vai sair naquela que eu tô aqui com o cabeção aqui, deixa eu só ver. Que é o material aqui já é a segunda picagem. Isso já tem uns 8 anos atrás. Estava mais novo ainda aqui. Deixa eu tirar esse cara feio daqui. Mas essa daqui é o material já numa pré-classificação. Ainda não é a biomassa, né? Quem conhece aí, Carlos e demais. Esse material já é o material depois de cumprida essa limpeza, tá? Essa retirada de impregnante. Depois eu mostro para vocês. Isso vai ser transformado numa biomassa seca e repicada, e aí sim é o filé mignon lá de várias matrizes energéticas. Né, José? É isso aí? Conhece alguma coisa aí? Conheço sim, professor. E eu queria aproveitar a oportunidade só para dar uma... A Chacovaco é líder no Rio de Janeiro, né? Praticamente todas as obras... Eu sou da construção civil, né? Então, praticamente todas as obras, elas deixam para Chacovaco. E aí eu tenho 2 observações a fazer. Uma dúvida técnica, aproveitando que eu tenho colegas da engenharia florestal. Tá? Eu era gerente de uma consultora, era a terceira maior consultora do país, então eu atuava em 22 estados da federação, 600 obras, era muito corrido, inclusive o arco metropolitano aqui. Tá falhando um pouco. Itaguaí estava sob minha gerência. Vamos lá. E a primeira Zé, está falhando um pouquinho falhando o teu áudio. O Rio de Janeiro para compensação ambiental, reflorestamento. Nós tínhamos que fazer compensação ambiental, por exemplo. José. Oi? Acho que agora caiu mesmo. Oi, José. Tá ouvindo? Tá tentando voltar. Acho que o sinal dele tá muito ruim, pessoal. O sinal tá ruim. Sim, infelizmente. Começou a picar lá, olha lá, ele vai e volta. Acho que é melhor tirar a câmera, certo? José, tira a câmera que a gente tá te ouvindo, tava muito picado e deu uma caída. Tá ouvindo a gente? Agora acho que ele nem... Agora travou. Tá oscilando a internet dele lá. Talvez se tirar a câmera, a internet funcione melhor, né? Eu vou tirar. Fica mais leve. Vou dar um boot nele lá. Tirei ele, daí ele volta, daí talvez sinalize ali melhora o sinal. Bom, mas é isso. Ele estava falando alguma coisa sobre não é bem uma liderança, né? Ele tem uma quase que uma exclusividade nesse negócio, né, Carlos? Uma prestação de serviço aí para a prefeitura. Não, ele presta bem serviço. E, na verdade, o que precisa, professor, se a gente aproveitar que tem a turma da engenharia florestal, isso é uma coisa que eu tenho questionado muito ao longo... A gente fez os principais aterros sanitários do Brasil, tá? E a RIMAS e tudo, operação. E a gente vai descobrindo ao longo do tempo que aquelas pessoas que a gente achava que era muito especialista, na verdade são teóricos também. A gente descobre na prática, né? E vai descobrindo as coisas todas.
E uma coisa, assim, um engenheiro florestal que trabalhar com esse tipo de resíduo assim, e dar a solução, ele vai ficar milionário. Por quê? Porque é muita coisa. O que o Rodolfo falou, que ele trabalha na Enel, né? O que a Light sofre aqui, que todas as concessionárias elétricas, o problema delas são os fios que estão atrapalhando a linha de transmissão, tanto de baixa quanto de alta tensão. E eles fazem a poda e deixam exatamente no solo ali. Né? Na verdade, ele passa a ser um resíduo, né? E esse resíduo tem que ser destinado. E aí vem um grande problema. Grande problema hoje de tudo, e é bom que o Otávio vai estar com o senhor para dar essa palestra, esse curso de pós-graduação, e ele sabe bem disso, né? É exatamente o volume que gera isso aqui e o não destino. Eu já tentei briquete, já tentei fazer aglomerado, eu baixei todos os arquivos que o senhor colocou, o senhor coloca alguns aproveitamentos muito interessantes lá no arquivo, no SIGA, né? SIGA, né? Eu baixei tudo, dei uma olhada no material, foi muito, muito bom o material. Então, assim, é uma coisa que é necessário, de fato, avançar, porque agora está gritante. Por que está gritante? Porque começou a pesar no bolso do empresário. Né? Do empresário que eu digo, do empreendedor, né? Seja público ou privado. Começou a pesar, porque antigamente as pessoas não tinham muita consciência disso e iam deixando. E aí o aterro sanitário hoje não interessa para eles esse material, né? O camarada gera o material e aí começa a gerar um entrave. Aquilo que tu falou da Votorantim, da casca. Quando ele sentiu, era melhor ter deixado, comprar exatamente ele já no limpo, porque ele já não compra o resíduo, ele já não compra o passivo. E eu fiquei muito surpreso, porque acima de 10% numa carga daquela ali, basicamente, em 10 caminhões, você tem um caminhão que é só de casca. É muita coisa, o volume é muito grande. É um caminhão de casca. E hoje, com esse aumento de combustível, com esse aumento de insumo, com esse aumento todo, com essa mão de obra que é gasta para isso, é um impacto violento no custo da produção da madeira. Com certeza. Com certeza. Então, essa sua disciplina é de suma importância, professor. E é sério, é super necessário, é importante os engenheiros florestais que estão na graduação, que vão trabalhar, gerar a cabeça. Eu pensei, briquete é uma coisa que funciona bem, fazer aquela madeira ecológica, né? Aquela de briquete até para carvão. Também funciona bem, faz carvão ecológico, né? A gente já tentou de várias coisas, mas o nosso foco não é muito a madeira. A madeira, no nosso caso, é um problema. Tá. O nosso foco é mais usar o material inerte para poder aterrar terreno. Aproveitar o material, de vez de extrair o material da natureza através de mineração, né? A gente utiliza esse material para fazer aterro. Então, brita também o material, faz um aproveitamento. Só que a madeira é o grande problema hoje, tanto para aterro sanitário quanto para aterro de inerte. Perfeito, Carlos. Cada vez mais eu vou te pôr nesse escopo aí, viu? Da semana que vem das aulas aí. A gente faz uma reunião sobre isso, porque a tua visão prática e atual, eu acho que tudo bem, eu aceito aí os elogios, mas a gente tem uma visão acadêmica ainda muito acadêmica. A universidade ela é muito carente da interação com a iniciativa privada, com os próprios órgãos públicos, e a Rural demorou muito a perceber isso, tá? A gente está correndo atrás, eu falo que o negócio de correr atrás é furada, né? Mas a gente está correndo atrás e a gente está alcançando aí algumas coisas. Estamos com um projeto guarda-chuva do nosso núcleo de madeiras na FAPUR, a gente tem um convênio com Nova Friburgo, agora o curso de arborização urbana, é tudo no caminho dessa aproximação que é necessária, né? Então, se você coloca aqui coisas que é o mundo real, não adianta aqui eu ficar só também, porque precisa encaixar a oferta, demanda e tal, mas é o que você falou, a gente teve no nosso programa o André Tarcísio, de Volta Redonda, era um engenheiro lá da CSN, que abriu uma fábrica de briquete de carvão, tá? Lembrei dele, lá em Volta Redonda. Isso tem uns 10 anos atrás, eu acho que não tem mais, porque ele não conseguia mercado, não conseguia moinha de carvão, tinham 1000 entraves burocráticos, e ele tinha um problema da heterogeneidade da matéria-prima, e ele entrou na nossa pós-graduação, ele nem terminou, ele acabou abandonando o curso,
mas o carvão dele não pegava fogo. Ele tinha uma dificuldade. O poder calorífico é pequeno. A ignição do carvão, ele demorava a pegar. Depois que pegava, ele ia embora. Mas assim, professor, eu preciso melhorar essa ignição inicial do briquete. Porque ele usava um aglutinante, ele usava fécula de mandioca para aglutinar o resíduo. Eu tenho essas imagens, vou passar tudo para vocês. E aí a gente fez uns tratamentos de inserção de pó de serra. E aí a gente estava num caminho super bom, mas ele acabou desistindo do curso, etc. Deixa eu só dar uma atenção aqui ao Carlos, desculpa, ao José Roberto. Como é que tá, José? A gente começou a picar o som e aí... Professor, eu vou evitar o vídeo porque travou aqui por conta da internet. Beleza. Mas é só para conclusão, né? Nós tínhamos 10 hectares de plantio para fazer de compensações só de seropédica. A Embrapa recusou a nossa proposta de fazer dentro da área da Embrapa, teve uma burocracia absurda. A Universidade Rural, na época, 2015, também recusou. E simplesmente nós não fizemos a compensação ambiental enquanto empresa, porque nós não tínhamos local para fazer isso. Isso é uma maldade, né? Porque nós temos uma área da Universidade Rural, parte dela improdutiva, abandonada, grilada. Então é uma crítica construtiva, né? Por que não? Porque não aceitaram, porque o plantio seria por nossa conta, o fornecimento das mudas, o monitoramento, então seria tudo por nossa conta. Então, me parece, não sei se mudou, que a Rural tinha uma certa aversão ao contato com o setor privado. Isso é muito ruim, porque, por exemplo, o meu mestrado foi em agricultura de precisão, uma parceria da Rural com a Federal de Lavras. Quando você chega em Lavras, o Instituto de Engenharia Agrícola e Ambiental é bancado pela John Deere, por uma série de multinacionais, e nem por isso ela perde o foco acadêmico. Então, é uma crítica construtiva, desculpa, mas eu penso que a gente poderia, de alguma forma, trazer o setor privado, como o caso da Chaco Vácuo, para, por exemplo, no caso das compensações, né, nas áreas da Rural. Esse é o primeiro ponto, tá? É só um desabafo, enquanto ex-gerente da construção civil. E o outro, eu queria a opinião de vocês, e aí aproveitar o Carlos, né, que tem todo esse conhecimento, é sobre a questão do DOF. Nós tínhamos nessa empresa 28 milhões de multa na área ambiental e grande parte dessa pizza era por conta de documento de origem florestal. Nós usávamos madeira de lei, nosso foco era rodovia, então fazíamos muito obras de artes especiais, né, pontes, viadutos, e isso, para você fazer as formas, você não pode usar pinos e eucalipto, que são madeiras de reflorestamento. Certo. E ao final, nós tínhamos que fazer a destinação desse material via DOF. Né? Nós comprávamos via DOF e tínhamos que destinar via DOF. E aí nós tínhamos um entrave, que nós tínhamos possíveis parceiros em outros estados que queriam transformar isso em biomassa, por exemplo, e eu não podia, porque eu não tinha um mecanismo para atender o sistema DOF do IBAMA através desse instrumento de conversão do material para biomassa. Então eu era obrigado a descartar como resíduo. Eu queria saber a opinião de vocês, se isso mudou, se há algum caminho para que a gente... Eu estou falando de madeira de supressão, né? Não estou falando de poda, nada disso. Se existe alguma alternativa, ou favorito também, para que a gente conseguisse fazer a biomassa como um método de destinação, porque ele vai ser reutilizado em outra coisa, mas que eu conseguisse atender o sistema DOF. É a primeira oportunidade que eu tenho de ter uma galera aqui da floresta e um agrônomo para poder, de repente, me dar essa dica, tá bom? Desculpa se eu cortei ou se não tem relação direta com o que está sendo falado. Não, José, eu até agradeço, eu venho assim, nessa dinâmica de troca de experiência, não tem o menor problema, tá? A gente vai conduzindo aqui os temas e sempre que for necessário, eu peço para que vocês interajam, tá? Eu acho que uma das coisas mais chatas que tem acontecido nesse formato virtual, principalmente na graduação,
Tá engraçado, porque alguns de vocês, como eu uso a mesma sala aqui, o José, acho que sem querer, entrou ontem na aula, o Rodolfo hoje chegou, estava tendo a aula da graduação, e o José foi a semana passada. Então, assim, a interação com a galerinha da graduação, ela é difícil, né? Eles ficam assim, tem uma geração aí que entrou na faculdade e ainda não teve aula presencial, né? Então é difícil a interação. Isso aqui eu acho muito mais legal. Mas assim, José, em relação aos resíduos, eu tenho algumas informações, mas não sei se elas são atuais também. Eu apanhei muito com o DOF também, e apanhei muito também com a ingenuidade, eu chamo assim de o atraso, talvez, da Rural em estabelecer essas parcerias. Nós tivemos projetos grandes com a Vale do Rio Doce no Espírito Santo, que hoje é uma empresa, precisei trazer toda a madeira com DOF. A Simbioses é um mega empreendimento no sul da Bahia e de plantio de nativas, financiou algumas coisas. E até para receber dinheiro, cara. Você falar assim, o cara quer me dar dinheiro, a Rural põe entrave. Tá? O cara quer financiar uma máquina, quer comprar um equipamento, quer pagar uma bolsa para aluno. A gente tem que se desdobrar para fazer isso acontecer. Então não é uma crítica só sua, não, tá? É uma crítica interna. Me parece, José, que por força do momento mesmo, político, contextual, da atualização e do fato de várias universidades terem hoje fundações super bem estruturadas para fazer essas parcerias, a Rural resolveu correr atrás disso tudo e tem melhorado em algum sentido, tá? Mas eu entendo. Quanto ao problema do DOF, eu não sei se eu entendi bem o seu questionamento. Assim, quando a gente tem a biomassa pronta, o material residual, o briquete produzido, eu tenho a informação que ele não tem mais a exigência de DOF. Você consegue negociar isso. Agora, pelo que eu entendi, você está numa etapa anterior, né? Você quer fazer a movimentação, a destinação da madeira para fazer uma utilização como material residual, é isso? E aí você não consegue a documentação necessária no sistema DOF para fazer esse trâmite, né? Está perfeito, professor, a sua colocação, o Zé Roberto não mudou. Né? Não, exatamente, a sua colocação é exatamente essa. A gente tem feito, também tivemos problema no início com essa questão de DOF. Eu tenho até um funcionário aqui que eu chamo de DOF-man, que é o homem para tirar os DOFs. É uma loucura, né, Carlos? É uma loucura, cara. É uma loucura, no site do IBAMA. Não entra, você tem que ter um IP de computador cadastrado, né? Eu chamo ele de DOF-man, ele é o cara do DOF aqui da empresa. Então, assim, quando a gente classifica, é óbvio que a gente, quando recebe essa madeira com DOF, a gente tem que receber mesmo com a origem florestal. Certo. Mas a partir do momento que ele entra no nosso aterro, ele passa a ser resíduo. Então, só para entender, que está muito interessante. Você recebe a madeira, mesmo resíduo já, ela detonada, picada, tal, ela tem que ter DOF. Se ela vier detonada, não é DOF, é resíduo. Entendi. Mas a madeira que o Zé está dizendo aí, às vezes, principalmente de supressão, ela vem com DOF. Entendi. A de supressão que ele falou. Opa! E aí... eu acho que essa é a internet, né? Talvez eu tenha me expressado mal. O IBAMA, ele trata o local de recepção como pátio, né? Esse pátio, que ele chama de pátio, é um procedimento que você faz o primeiro procedimento no IBAMA, né? E depois você homologa no órgão estadual. No Rio de Janeiro é assim, na maioria dos estados. Então, quando você homologa esse pátio, por exemplo, pode ser um canteiro de obras, né? Ele pode ser, por exemplo, a Chaco-Vácuo, um local de recepção. A dificuldade que nós tínhamos é que esse pessoal que transformava esse material em biomassa, ele não conseguia homologar o seu pátio para recebimento do resíduo bruto para posterior transformação. Então, eu não sei se isso mudou, mas era uma coisa que incomodava, porque nós não queríamos destinar apenas como resíduo. Nós queríamos que, após essa destinação, isso tivesse uma utilidade. E nós acabávamos sendo obrigados a destinar como resíduo por falta de alternativa.
Se você for encarar essa madeira como uma madeira para aproveitamento, para alguma coisa, que não seja essa questão de biomassa, que não seja um reaproveitamento, e se for uma madeira para voltar para o mercado na forma de madeira, aí você precisa ter o DOF também. Agora, se for na forma de resíduo, Zé Roberto, e aí a biomassa seria para você queimar, né? Então seria uma forma de resíduo, aí não precisa do DOF. Isso está bem pacificado, porque não é que mudou, houve apenas um ajuste administrativo na coisa, né? A legislação continua sendo a mesma, é questão da novidade, né? Antigamente não tinha DOF para nada. E aí, quando começou, as próprias empresas, por exemplo, o camarada ele tinha que comprar madeira para fazer escora na obra. Aí eles começaram a perguntar: a sua obra está homologada para receber essa madeira? O seu caminhão está homologado para transportar essa madeira? Então era DOF para tudo quanto é canto. Graças a Deus isso está pacificado. O Zé Roberto também lembrou bem, hoje não é aqui no Estado, você certifica pelo IBAMA, depois vai para o INEA, então passa a ser o Estado o gestor dessa questão do DOFs, e está funcionando bem, não está dando grandes entraves, não. Não, eu também, só para fazer essa terapia aqui, a minha história foi assim: eu estou 30 anos de pesquisa na engenharia florestal, movimentando madeira de vários lugares aí, tudo pesquisa, pequena quantidade. E aí surgiu um projeto em 2016, 2017, que a gente escreveu um livro, gerou, eu estava até mostrando o pessoal da graduação, foi esse projeto de silvicultura de nativas aqui, foi super legal, patrocinado pela Vale do Rio Doce, a Simbioses, etc. E aí a gente precisou trazer 3 caminhões de madeira para rural, né? E aí começou o nosso problema, cara. A gente demorou 4 meses, Carlos e pessoal, para gerar o DOF. Tivemos que fazer todo esse processo de cadastrar a rural como o pátio recebedor de madeira, só que a rural não tinha uma relação de compra e venda, né? Porque tinha um lance de emitir nota fiscal e etc. E a rural não tinha isso. E aí a gente precisou cadastrar como órgão público, sem fins lucrativos, mas com um pátio volumétrico de entrada e saída para receber as nossas madeiras. Foi legal, foi um trabalho árduo, que demorou muito, mas depois de 3 anos a gente fez uma publicação, depois a gente publicou, esse ano eu estava mostrando pro pessoal, a gente publicou em inglês o livro também. Eu vou colocar o link aqui para vocês baixarem depois, como assuntos gerais, mas é um negócio que pela primeira vez a gente precisou fazer todo o caminho regular de DOF e documentação, e depois surgiram outros projetos que a gente pegou e foi atrás. Mas enfim, a gente critica, né? Eu tenho essa análise, mas essa movimentação de madeira no nosso país é uma coisa que precisa ter algum controle, né? Então, por mais rudimentar, difícil, burocrático que seja para vocês que estão no mundo real, e agora a gente também, até na universidade, precisando, você falou DOF para tudo quanto é lado, a gente precisa ter alguma legislação, né? Eu não sei se vocês lembram da ATPF, Autorização de Transporte de Produto Florestal, era a coisa mais corruptível que existia, né? Eu tenho colegas que deram depoimentos. Uma vez eu ouvi um colega falou, foi trabalhar no IBAMA, no norte do país, e o cara era ameaçado com revólver na cintura, assim, por madeireiros, para vender o bloco de ATPF, acho que era um bloco de 200 páginas, um negócio assim, e o cara punha o revólver em cima da mesa e falava assim, eu vou te pagar R$1.000 cada página assinada em branco para mim. E aí você faz o quê, né, cara? Como é que o cara não vai se corromper numa situação assim de ameaça e etc? E o cara tinha que vender os blocos assinados. Enfim, uma loucura, né, pessoal? Vamos tentar voltar aqui pra gente andar, que o papo tá bom, mas essa aí é longa aqui. Olha, outra pincelada aqui, a gente vai mais uns 15 minutos aqui, vai para apertar, conseguir almoçar sossegado.
Outra coisa que a gente já falou, mas que cai nesse contexto também, acho que alguém falou rapidamente, são os impregnantes químicos, né? Então a gente tem aí muito material daquela pilha lá, que é Chacovaco, que o Carlos trabalham, que tem vernizes, tintas e eventualmente uma coisa que é muito complicada na gestão dos resíduos, que é a madeira tratada com impregnantes tipo creosoto, CCA, que são preservativos, né, de madeira, produtos preservantes ou preservativos, que é aquele produto que penetra na madeira. Hoje a gente tem, só fugindo um pouquinho do tema, alguns produtos aqui, sem querer fazer propaganda, mas da Montana Química, da Saerlac, que estão cada vez mais sendo utilizados nas obras em madeira, que são os polistens. Os stens são produtos que, além de proteger a madeira quanto a efeitos de ambiente, eles contêm também inseticidas e fungicidas. Então, por exemplo, uma das alternativas que o Carlos já baixou o material, que a gente vai passar a ver a partir da semana que vem, são os fins para compostagem, né? Para produção de hortaliças, alimentos, cama de animais. Então, nesse contexto da produção de matéria orgânica, o muslin, matéria orgânica para substrato de mudas, para hortaliça, para quintais, etc., a madeira quimicamente tratada também tem um problema muito grande, tá? Inclusive, creio que para disposição em aterro, tá? Então, esses produtos ainda hoje no Brasil possíveis de serem utilizados, que é CCA e creosoto, já são proibidos em alguns países da Europa, assim como alguns adesivos de madeira à base de fenol formaldeído, que entram na composição aí de chapas, painéis compensados, aglomerados, etc. Então, muita dificuldade, muito desafio e muitos cuidados na transformação e na utilização de resíduos com impregnantes químicos também. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Não, ok. É isso mesmo. Isso aí é que eu falei, da questão da cenografia. Tinha muita chapa, painel à base de adesivo, né? Muito terrível. Recobrimento. E tinta, né? Tinta. Muita tinta. Verniz. Perfeito. Bom, vamos lá. A gente lembra lá das características da madeira. Na construção civil, a gente tem um fato que até a gente já falou bastante aqui, né? A madeira hoje é um elemento de construção importante. Eu acho que sempre vai ser. Principalmente coberturas, telhados, tesouras, estruturas de cobertura mesmo. A madeira não é que seja insubstituível, mas aquele argumento da grande resistência em função de ser um material relativamente leve, ela indica o uso da madeira ainda em enormes quantidades na construção civil. Agora, algumas imagens aí, não tão boas, mas ilustram isso. Em um dado momento, essa madeira vai ser desconstruída, essa obra, né? Então, eu brinco com o pessoal que eu falo assim, eu não sei se eu inventei isso, não sei se esse termo existe, mas a gente fala muito de demolição, né? E algumas vezes eu interpreto aquilo como uma desconstrução, né? Ou seja, você não vai lá demolir demolir, para mim, tem uma conotação, só estou jogando aqui a pulga atrás da orelha, aquele sistema de quebra da construção. Você vai lá, vamos demolir essa construção. Você vai quebrar tudo aquilo, vai retirar aquela construção e praticamente tudo aquilo é resíduo.
Agora, tem uma operação que é a desconstrução. Não sei se alguém já viu isso. Eu moro aqui no Recreio, quase 20 anos já no Recreio, e aqui é muito comum isso, né? Eu vim de São Paulo e até me causa um certo espanto às vezes. Tem umas casas maravilhosas aqui no Recreio que às vezes são desconstruídas, são demolidas para se fazer prédios, né? Pô, é com dor no coração, assim mesmo. Você vê, pô, uma casa maravilhosa, tá? O cara era casa da década aí 70, 80, e aí eles desconstroem a casa para fazer um prédio, esse padrão de 3 andares aqui. E aí esse termo que eu tenho utilizado, da desconstrução, é uma demolição mais cuidadosa. Ou seja, a gente começa, desde antes de fazer aquilo, a ter um olhar e fala, pô, mas esse telhado é de Jatobá, esse telhado é de Ipê, esse piso aqui é de Cumaru, esse material aqui de Jacarandá da Bahia, esse negócio de Jequitibá. Então você já vem com esse processo de desconstrução pensando primeiro naquilo que a gente vai discutir um pouquinho da madeira de demolição, que hoje virou artigo de luxo, né? Hoje virou artigo de luxo. Eu tenho um parceiro aí muito interessante, se a gente conseguir trazer mais uma vez, que é o Rodrigo Calisto. O Rodrigo Calisto é um design famoso aí com obras em madeira, que ele vende utensílios, móveis, objetos de arte mesmo, com valores muito altos, premiados em vários cenários, e ele trabalha 99% da sua matéria-prima é esse material da desconstrução, essa madeira de demolição, identificada peça por peça, tá? Então, existe nesse contexto das imagens abaixo essa informação. A madeira é um material durável, mas por mais que seja durável, na mudança do ambiente construtivo, dificilmente, mas às vezes na quebra, quebrou, né, caiu a obra, alguma coisa assim, existe a substituição da madeira, né, numa reforma e etc. Então ele vai ser transformado num resíduo, que pode ser um excelente subproduto, um resíduo super valorizado, como é o caso da madeira de demolição que eu comentei com vocês, ok? Bom, para a gente terminar hoje, pessoal, começa a secar a garganta aqui, que eu tô nessa, peço até a compreensão de vocês, que eu tô nessa, esse período, né, aconteceu isso, de emendar uma aula na outra, então eu tô falando aqui desde as 8h30 da manhã. Então, assim, para a gente terminar um pouco antes do meio-dia hoje, fica essa imagem de uma obra em madeira fora do Brasil, num ambiente moderno construtivo, onde resíduos de madeira têm sido matéria-prima de chapas, principalmente chapas isolantes, térmicas, acústicas, para fazer partes internas da obra, ou mesmo chapas de revestimento que vão produzir projetos arquitetônicos como esse aqui, que agora até andou nevando no Brasil agora, né? Esse mundo está tão louco, mas que não é a nossa realidade, nosso clima tropical, mas que é uma construção que tem aí entre 70% e 80%, tá, de material madeira no que a gente está vendo aí. Então, quem teve a oportunidade já de conhecer alguns ambientes construtivos, Canadá, Estados Unidos, norte da Europa, Finlândia, países nórdicos, etc., a madeira hoje ela entra como elemento estrutural na forma de produtos engenheirados, chapas, painéis, MDFs, HDFs, LVL, etc. A gente vai falar sobre esses produtos. E às vezes a gente passando o olho e fala, não, isso aí não é uma casa de madeira, é uma casa de 70% a 80% material madeira,
E muitos dos resíduos podem ser utilizados para fazer chapas de isolamento como essas que aparecem na imagem. O Brasil faz isso? Quase nada, pessoal, quase nada. A gente tem muita matéria-prima e quase nada sendo construído nesse sentido. Sim, Rodolfo, manda ver aí. Desculpa interromper aí, mas assim, você tocou num assunto aí que eu acho bem interessante. Assim, Imagina. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e vi isso aí que você está falando. A praticidade das obras lá, né, por conta desses materiais padronizados aí que muitas vezes são feitos com resíduos, né? E eu vi quanto isso tornava prático você fazer uma reforma dentro de um ambiente, ou até, e também quanto isso barateava o custo da obra, né? E aí, assim, eu sempre fico me perguntando o porquê, assim, quais seriam os entraves, né, para a gente trazer um pouco dessa realidade para as nossas construções aqui no nosso país, né? Aí eu queria saber aí do senhor, dos colegas também, né, que já têm mais experiência aí no assunto, com esses resíduos, quais seriam os problemas relacionados ao nosso clima, relacionado também ao produto que a gente tem, enfim, o que impossibilita, né, a gente buscar mais esse tipo de material para as nossas construções? Pois é, nossa, eu tenho tanta coisa para te falar, Rodolfo, das minhas impressões. O Carlos já está se coçando ali, acho que ele também tem coisa para falar. Inclusive, eu tenho uma imagem que eu queria, só que está um pouco perdida aqui, preciso procurá-la, que é do próprio Edilson lá da Chacovaco, com algumas iniciativas que ele fez de transformar a biomassa dele em painéis. E aí, Rodolfo, é assim, eu tinha um colega, vou falar rapidamente, mas a gente pode até começar a semana que vem por esse tema. Tinha um colega chama Guilherme Stamato. Guilherme foi um colega meu doutorado, engenheiro civil, lá na USP de São Carlos. Um daqueles raros casos. O Guilherme passou no concurso mais ou menos junto comigo. Quando eu vim para o Rio, ele virou professor da Unesp de Itapeva. Aí ficou alguns anos lá, daí ele falou, quer saber, eu vou ganhar dinheiro. Aí ele foi um daqueles casos, assim, largou a universidade, pediu exoneração e hoje ele tem uma empresa e trabalha com consultorias de construções em madeira. Modernas, tecnologias no Brasil, presta serviço, projeta em madeira, etc. E ele tem uma palestra muito interessante que ele responde justamente essa sua pergunta. Por que o Brasil não avança nas modernas tecnologias construtivas em madeira? Rodolfo, tem um mundo de fatores aí. Fatores culturais, falta de financiamento, falta de financiamentos públicos, Minha Casa Minha Vida, BNH lá atrás, que considerassem a madeira como principal elemento construtivo. Outras questões, clima tropical, tá? É um fator. A gente tem tudo que é tipo de bicho, inseto, fungo e etc. que ataca a madeira, o Brasil tem, tá? Diferente de climas temperados. Então, cupim, broca da madeira, fungo apodrecedor, fungo manchador, xilófago marinho, e aí a gente vai, mosca, não sei das coisas, a gente tem tudo que é biodegradador e aí que ataca a madeira. A madeira no Brasil é barata. Então, aí respondendo à questão dos resíduos, a madeira ainda no Brasil, com todos os fatores que a gente comentou de transporte, etc., a gente tem balanços comerciais, econômicos, de produção madeireira infinitamente mais baratos do que em outros países, por causa da velocidade do crescimento das nossas florestas. Então, assim, a questão por que a empresa vai investir em fazer painel de resíduo se ela compra eucalipto ou pinos bonitinho, limpinho, entregue na fábrica ainda a baixo custo? E ela não tem oferta para produzir uma indústria de painéis à base de resíduos, tá? Então é mais ou menos por aí as respostas, tá, Rodolfo?
A gente não tem tecnologia, falta pesquisa, investimento científico também das universidades, falta essa relação de oferta-demanda, falta política pública. A gente tem aí... política, né? A gente tem aí 10 anos agora, completamos 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e pouquíssimas iniciativas a gente vê da implantação real das premissas da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A live que eu vou deixar para vocês tá aqui, tá, pessoal, para a gente assistir essa semana. Só que eu coloquei aqui de forma... Só um segundinho. Eu carreguei aqui na plataforma, eu não estou conseguindo copiar e colar no chat. Mas logo depois que a gente encerrar, eu coloco esses 2 links aqui no grupo do WhatsApp para vocês assistirem, tá bom? Porque eu não estou conseguindo colar aqui, ó. Tá em formato de figura. Mas é mais ou menos por aí, viu, Rodolfo? A gente pode explorar mais esse assunto, mas é falta de cultura, falta de uma política bem decidida. Madeira é muito barata no Brasil ainda para investir na utilização de resíduos para chapas e painéis. Muita biodegradação. Se não me engano, o Guilherme falava isso, mas já tem uns 10 anos. Hoje, se você quiser fazer um seguro residencial, há 10 anos atrás, as seguradoras não faziam em construções em madeira. Não sei se essa questão mudou, mas é capaz que até hoje você quer fazer um seguro residencial ou um financiamento, né, na Caixa Econômica para um imóvel de madeira, você não consegue. Você tem vários entraves. E é um mercado que está crescendo muito, né? Das bioconstruções, né? Muito. Tem muita gente, tem um movimento agora assim de construções baratas para você fazer e alugar naquele Airbnb. Enfim, tem um movimento forte agora, né? Voltado para a bioconstrução, para essas construções que sejam mais baratas, né? Que barateiem, assim, né? Esse custo aí de você ter uma moradia, né? Perfeito, perfeito. Não sei se o Carlos quer contribuir, concorda comigo. Professor, concordo plenamente. Só foi pontuando exatamente os problemas técnicos e chegou no cerne da questão, que é exatamente a implementação de uma política. A política já existe, nós só temos que implementar. A partir do momento que você incentiva o mercado e facilita a implementação de certos materiais, não há dúvida que o acabamento em madeira ele é muito mais bonito, ele é muito mais, assim, mais preciso. Essa questão do seguro ainda existe, é considerado risco, aí os seguros estão fugindo do risco, e a questão do financiamento também existe também. Então, assim, esses são entraves que deveriam entrar na política, né? Na política, que eu digo, no procedimento administrativo, e incentivar ao invés de ficar omisso. Né? Na verdade, seja até maior do que a questão do clima, né? Porque assim, você vai em regiões dos Estados Unidos que tem um clima um pouco mais próximo do nosso, tipo Miami, por exemplo, eles continuam utilizando bastante esse tipo de material. Totalmente. Então, e lá ainda existe um problema que aqui nós não temos, que é furacão, né? Exatamente. Não, é muito legal. E a madeira vai muito bem em alguns momentos aí, viu, Carlos? É super legal. A gente vai compartilhar essas experiências nas próximas aulas. Vai ter inclusive esse tema aí, dessas construções baseadas nos wood frames, né, nos painéis à base de madeira, construções secas, limpas, com a possibilidade de resíduos e etc. Pessoal, consegui aqui, enquanto vocês falavam, abrir o arquivo no Word aqui na outra tela. São esses 2 links aí que eu gostaria que vocês copiassem, tá? Eu vou jogar no grupo do WhatsApp também, para a gente bater um papo, principalmente no segundo, tá? Na palestra da Adriana Nolasco, que fala exatamente do que a gente está terminando hoje, dos 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e ela é o cara, ela é a pessoa aí para falar com propriedade disso daí. Tá bom? Bom, vou me policiar aqui para a gente encerrando por hoje. Adorei a aula de hoje, muito legal a contribuição de vocês. Vou entrar em contato pelo grupo. Nós que agradecemos. Vou entrar em contato pelo grupo, tá? Porque o convite vai ser feito para todos,
para a gente marcar talvez uma breve reunião lá por quarta-feira. Eu acho que é melhor tirar isso da aula aqui, do nosso momento de aula, para convidar vocês. Eu já vou estar mais com isso mais formatado, que é a aula para a galera da arborização urbana. E lá está sendo assim, essa troca que a gente fez hoje, lá está sendo exponencial, porque tem gente de várias partes do Brasil, da Conlurb, dessa empresa de São Paulo, pessoal do município de Curitiba, Prefeitura de Curitiba, Parques e Jardins do Rio de Janeiro, uma galera, o LO, Sociedade Brasileira de Silvicultura Urbana, de Arborização Urbana. E aí a gente faz uma reuniãozinha sobre isso aí, coisa de 1 hora, na quarta-feira, talvez no final do dia, tá bom? Convidar vocês. Fiquem com Maravilha, Deus. professor. Fique Um com Deus abraço. também. Muito Um obrigado. abraço, pessoal. Até a Boa próxima. semana, abraço, turma. Fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu, turma. Valeu, Carlos. Valeu. Matheus, Rodolfo. Tchau, Abração. Valeu, professor. Obrigado aí. Tchau.